Muito que bem, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos com o quadro favorito do povo, o resumão de sexta-feira, que às vezes não sai de sexta-feira, mas nessa sexta, olha só, saiu na sexta-feira. Aquele quadro com as notícias que não foram relevantes, o suficiente para virar um vídeo só, mas que eu acho pertinente a gente comentar, analisar, enfim, abrir o espaço nos comentários para a discussão, tá certo? Bom, temos algumas notícias, nenhuma super bombástica, mas algumas coisas que a gente quer discutir aqui. Antes eu só lembro que o OneFootball você baixa aqui no link da descrição e acompanha em tempo real todos os campeonatos estaduais. Além disso, olha só, eu vou ler inclusive o que eles me mandaram, olha que coisa. E novamente em 2023, o OneFootball transmite por pay-per-view os campeonatos catarinense e paranaense após os jogos. Os melhores momentos de todos os jogos estão de graça no aplicativo. Então, para ter isso, acompanhar em tempo real todos os estaduais. E se você é do Paraná, de Santa Catarina e quer acompanhar o campeonato local também, baixa aqui no OneFootball, é de graça para você. E o estadual no pay-per-view lá de Santa Catarina e do Paraná. Marcos Santos como seu time do coração também, as notícias chegam em primeira mão. Outras notícias a gente vai comentar aqui. Mas antes, eu quero ler um comentário que chegou para mim esses dias. Até peço desculpa ao autor porque eu não respondi, porque eu estava aguardando aqui. Que é um comentário para o pessoal lembrar que não estou 100%. Essa semana aí até alguns comentários pesaram um pouco na questão da minha saúde, mas para quem não sabe, ou para quem já esqueceu, tá tudo bem. Há quase 8 meses, foi no dia 27 de maio, eu tive um AVC e ainda tem algumas sequelas que não passaram. Mas além disso, algumas coisas boas aconteceram por causa disso. E olha só, graças ao canal e ao meu AVC, querendo ou não, o Leonardo Rodrigo Correia, um abraço pro Leonardo, mandou a seguinte historinha, tá nos comentários do vídeo do Lucas Pires de ontem. Postei isso no vídeo anterior, mas estou aqui repetindo para ter certeza, ou quase, que você leu. Eu li e estou lendo para o público. E assim dará a dimensão da importância do seu trabalho. Você de fato ajudou a salvar uma vida, Noronha. Eu estou aqui te acompanhando desde o início do canal. Muito obrigado. Como pode ver, com muita tristeza e surpresa, mas esperança, aguardei, como tantos outros aqui, sua recuperação do AVC. E foi justamente naquele vídeo, onde você explica o que sentiu, que sua coragem possibilitou a outra pessoa estar viva. Eu fui apenas a ponte, olha só. O marido de uma colega de trabalho, com apenas 37 anos, começou a passar bastante mal, com problemas na fala e equilíbrio. Reconheço a situação. E foi ao médico. Sem exames detalhados, ele foi diagnosticado com crise de labirintite e mandado de volta para casa. Isso aconteceu no final de semana. Eu, para quem não lembra, eu contei nesse vídeo do AVC, eu fui diagnosticado só com uma infecção e só. E me mandaram para casa. Aí eu e minha mãe falamos, hahaha, pode me internando aí. Ufa. Na segunda-feira, ela me mostrou um vídeo dele com dificuldade de fala. E imediatamente me lembrei de ti, no caso, eu mesmo. E também de algo que você falou naquele vídeo, que era não estar sentindo um copo de suco gelado com uma das mãos. Inclusive eu não sinto até hoje. Se eu pego com a mão direita qualquer coisa gelada ou quente, eu não sinto, só sinto com a esquerda. Outro dia eu quase queimei a mão na air fryer por causa disso, inclusive. Pedi para minha colega de trabalho ligar para ele, o marido dela, que estava em casa e acompanhado da mãe, e fazer este teste. Bingo! Ele não sentiu gelado no copo com uma das mãos. Resultado, ela correu com ele ao hospital novamente, foram feitos exames detalhados e foi constatado um AVC. Hoje, passados quase 30 dias, ele está em recuperação. Obrigado, senhor. Foi realmente por muito pouco, pois o médico que o atendeu por último disse que ele não aguentaria mais 2 dias sem o tratamento adequado, medicamentos e internação. É isso. Obrigado ao Leonardo pela mensagem, um grande abraço, toda a sorte ao marido da sua colega de trabalho e a ela na recuperação. E é isso, né? Algumas matérias rolaram quando eu tive AVC sobre sintomas em pessoas mais jovens, não adolescentes, claro, eu tenho 32, mas assim, a gente tem aquele pensamento de que pessoas de, sei lá, 60 para cima tem, e não, olha só, o marido da moça aqui com 37, eu com 32, eu fiz questão de fazer aqueles vídeos para isso, né, pra gente entender quais são os sintomas, as matérias que eu citei davam, né, olha, fiquem de olho se isso, por exemplo, essa situação do tato faltar, vai para o hospital, que bom que eu pude ajudar alguém a salvar a vida, né. E eu sempre penso, por esse finalzinho, que o idiota do médico que quis me liberar podia ter me matado. Que doideira. Muito bem. Obrigado ao Léo, obrigado a todo mundo que acompanhou. E vamos falar agora da semifinal da Copinha e, consequentemente, da final, independentemente do Santos estar nela. Claro, o Santos está na semi, já tem horário e local. Vai ser na Vila o jogo, sábado, 9 horas, que é o pior horário para mim. Por quê? Porque eu gostaria de ir
Sábado não, domingo 9 horas. Domingo 9 horas, desculpa. Domingo 9 horas. Eu confundi por causa do jogo do Palmeiras e Goiás. Esse sim, sábado 9 horas, no Allianz. Mas Santos e América jogam domingo 9 horas na Vila. Só que 6h30, ou seja, com o jogo acabando 8h30, o Santos profissional joga em São Bernardo. Eu queria ir nos dois. Podiam ter marcado domingo à tarde a copinha, né, para dar tempo de viajar. Não vai dar. Acho que vou para Santos e o profissional, sei lá, vejo na lanchonete em frente. Mas por que eu tô falando disso? Para informar vocês que o Santos joga a semi domingo 9 horas. E outra, para deixar claro que sim, se for Santos e Palmeiras na final, o Santos vai jogar no Allianz, tal como ano passado. E isso está no regulamento. Não é porque a federação está ajudando o Palmeiras, não é porque o Santos não tem força no bastidor. Está no regulamento assinado pelos 128 clubes que disputam, ou disputaram, né, a Copa São Paulo esse ano. Para não deixar dúvidas, eu abri o regulamento, ele é público, tá lá no site da Federação Paulista para todo mundo, não precisa de login, cadastro, nada. Você entra, clica copinha, regulamento, tá lá, liberado. E vou trazer alguns trechos para deixar muito claro para o pessoal que quer só reclamar na internet, não reclamar na internet. Quer dizer, pode reclamar, só tá sendo chato. Vamos lá. Caberá... cadê o trecho aqui? Aqui. Competirá ao DCO, que é o Departamento de Competições da Federação, a designação dos mandos de campo da competição, indicando os locais de jogos, de acordo com critérios técnicos, de segurança ou logística. Até aí fica claro que, por exemplo, quando o Santos jogou contra o Água Santa em Diadema, dentro desse regulamento, a federação escolhe onde vai ser o jogo. Até a semifinal não tem melhor campanha, não tem nada. A gente quer que esse jogo seja na Rússia. Vai ser na Rússia. A federação manda. Por isso que o Santos jogou em Diadema, depois voltou para Santo André. O Palmeiras estava jogando em São José do Rio Preto, se eu não me engano. Foi jogar em Santo André, agora vai jogar no Allianz. É normal. Não dá para o Goiás e para o América mandarem os jogos. Precisa ser no estado de São Paulo. Mas enfim, a federação escolhe onde vai ser o jogo. Aí no artigo seguinte: em virtude da indisponibilidade do Pacaembu, tradicionalmente utilizado para sediar o jogo final da competição, toda final de copinha aos 2 bilhões de anos que a copinha é disputada é no dia 25 de janeiro em São Paulo, capital. Por quê? Porque é uma competição criada para ter exatamente um jogo no aniversário da cidade. É feriado em São Paulo. O objetivo é sempre ter um jogo no feriado, comemorar o aniversário da cidade. Não adianta falar, mas pode ser em Barueri. Não, é o aniversário da cidade de São Paulo. Mas na Vila, aniversário da cidade de São Paulo. O jogo tem que ser em São Paulo. Mas não tem o Pacaembu. Então eles botaram no regulamento para ficar bem claro. O seguinte: meu Deus, as crianças estão muito chatas hoje aqui. Insuportáveis. O departamento lá de competições definirá, em observância aos critérios técnicos e de segurança, devidamente alinhados com segurança pública e com o Ministério Público do Estado, o local designado para a realização da partida final, que deverá obrigatoriamente ocorrer na capital de São Paulo. Tem que ser na cidade de São Paulo, como deixei claro. Caso um clube sediado na capital, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Juventus, Portuguesa, Nacional da Barra Funda, alcance a final, Ibrachina, alcance a final da competição, sendo detentor da melhor campanha, a partida final será realizada em seu respectivo estádio, desde que atendidos os critérios relativos à operação da partida. Estado de gramado, segurança, essas coisas, vocês entenderam. Na hipótese de o clube adversário ser o detentor da melhor campanha, a FPF ficará responsável por indicar o local da partida final. Adivinha quem entre Palmeiras e Santos tem a melhor campanha? Porque o Santos perdeu para o Santo André? O Palmeiras ganhou todos os jogos. Inclusive o América também ganhou todos os jogos. Se a final fosse América e Santos, o América mandaria esse jogo. O Palmeiras é da capital. A final tem que ser na capital. O regulamento diz que se um time da capital chegar à final com a melhor campanha, joga em casa. Tá no regulamento. O Santos assinou. O Santos não está sendo prejudicado. Você pode falar, o Santos não deveria ter assinado. Não jogaria a copinha. Os outros 127 times assinariam. É o regulamento. Se fosse contra o Corinthians, Itaquera. Se fosse São Paulo, Morumbi. Se o Santos tem a melhor campanha, Canindé, que é onde o Santos mandaria o jogo na capital. Se for Santos e Palmeiras, o Palmeiras tem a melhor campanha. Não dá mais para o Santos ultrapassar, porque o máximo que aconteceria o Palmeiras sem ganhar passar é nos pênaltis, teria mais pontos de qualquer jeito. O Goiás eu não tenho certeza, mas eu acho que eles ganharam todos os jogos também. Mas enfim, aí é Canindé de qualquer jeito. Ou a final vai ser no Allianz se o Palmeiras passar pelo Goiás, ou vai ser no Canindé, se for Goiás América, se for Goiás e Santos. Vai ser lá. A não ser que a FPF resolva no Goiás América mandar para um estádio menor por achar que não vai ter público. Mas é uma outra discussão. Se o mando for do Santos, Canindé. O mando do Palmeiras é Allianz. Tá no regulamento, gente. É a vida.
não perdesse pro Santo André, vamos deixar isso claro. Não perdesse pro Santo André, tava na disputa. Perdeu, é a vida, acontece. Caso 2 clubes sediados na capital alcancem a final, a partida será realizada no estádio do clube que possuir a melhor campanha. Isso não é mais uma hipótese, porque o Santos não é da capital. E na hipótese de nenhum clube sediado na capital, Santos e Goiás, por exemplo, se for a final, alcançar a final da competição, a FPF ficará responsável por indicar o local da partida final. Segundo o UOL, Canindé está na apuração. Ou seja, está no regulamento. O que o Santos tem que fazer é ganhar do América, torcer para o Palmeiras perder o Goiás, ou, se for Santos e Palmeiras, ganhar no Allianz. É a vida, tem dessas. É um saco, a gente nunca ganha lá. Saudades, inclusive. Mas é a vida. Está no regulamento e é isso. Você pode não gostar do regulamento, tá super permitido, mas está lá. Bom, vamos falar agora do profissional também. Uma matéria do UOL da última... Não, de hoje, de sexta-feira mesmo. Contrato e protagonismo. Como o Santos superou São Paulo e fechou com o Mendonça. Eu não gostei do que aconteceu. A matéria tá tudo bem. Não é da matéria, a matéria tá tudo certinho. Eu não gostei. Por quê? Vamos lá. O que aconteceu? Pergunta a matéria. Mendonça atraiu o interesse do Santos, do São Paulo e do exterior. O staff do Mendonça avaliou a proposta do São Paulo, mas preferiu o Santos. Por quê? Porque o Santos ofereceu um alto salário para Mendonça. O colombiano tem os maiores vencimentos do elenco e ganha mais do que ganharia no São Paulo. Ciente da concorrência, o Santos ainda aceitou pagar luvas e comissão para os empresários. Não gostei de nada disso. A gente já sabia a direção dos maiores salários do elenco, eu acho completamente desnecessário, de verdade. Nem tô falando do rendimento dele. Ele não tem fama, nem bola, nem muda elencos o suficiente para isso. Pagar luvas ao jogador e ainda a comissão para ter o Mendonça, com todo respeito ao Mendonça, que pode meter 178 gols até o fim do ano a partir de agora. É uma concorrência desnecessária. E bota pressão. Agora que a torcida sabe disso, tá em matéria, tô contando aqui, vai botar pressão nele, vai ter que jogar bola. Tipo, colocaram no Angulo no passado, vai ter pressão sobre o Mendonça. Essa é a realidade. Duas aspas do Odair Hellmann, eu separei, que o Diário do Peixe publicou, lerei lá, pra gente discutir rapidamente questões táticas. A primeira é numa matéria chamada assim: Odair Hellmann pretende posicionar Soteldo de acordo com o jogo. Aspas para o Odair. Eu vi muitos jogos do Santos antes de vir para cá. Isso foi dito depois da derrota para o Guarani. Teve o jogo contra o Palmeiras, o Soteldo jogou pelo meio e jogou bem. Foi a derrota no Allianz 1-0 ano passado, o do Merentiel, né, em cima do Madison. No começo do primeiro jogo, Mirassol, iniciamos com o Soteldo por dentro. Visualizou que estava com alguma dificuldade e fez um movimento que acabou se tornando produtivo. Leia-se o que a gente falou aqui, ele se jogou para a esquerda e não voltou para o meio. Hoje, no caso, quarta-feira, usamos ele mais pelo lado do campo porque tinha o drible. Não. Na verdade, o Odair, você usou porque você ignorou o meio campo e o Santos jogou sem meio. Essa é a realidade. Mas não conseguimos o refino final, tanto na finalização dele, como no preenchimento da área, no penúltimo passo na tabela. Isso é verdade, ninguém chutou direito nesse time. A gente vai usar ele pelo lado esquerdo em alguns momentos por dentro. Olha que já rolou uma mudança de discurso. Por isso eu trouxe essa aspa para cá. Já rolou uma mudança de discurso. Olha só, a gente vai usar ele pelo lado esquerdo e em alguns momentos por dentro. Já aceitou que o Soteldo não vai ser meia. Tá mudando o discurso. Para isso virar, precisamos contratar um meia, ó, é assim. Eu tentei instalar o dele errado. Aí, instalei. Ele é um cara de velocidade, de drible e sabe jogar nessa função por dentro também. Já deu boa resposta ali. A gente vai visualizando jogo a jogo, estratégia por estratégia. Eu trouxe essa aspa porque para mim é uma mudança clara de discurso. A gente já tem que visualizar o Soteldo voltando a ser ponta. E sei lá, se é o Miguelito, se é o Ed Carlos, se é o Ivonei, se sou eu, se é minha mãe. Alguém vai jogar no meio do Santos ou ele vai cobrar contratação. Ele ou o Odair, no caso. E a segunda aspa é essa aqui. Ó. Odair explica estratégia com Marcos Leonardo e Juan contra o Guarani. O Juan entrou no lugar do Marcos, né? E virou um 4-2-4 muito ruim. Todo respeito. Aspas. O Marcos tentou participar do jogo. O jogo ficou difícil no aspecto de receber uma bola mais limpa. Eu falei no pós-jogo isso. A bola não chega ao centroavante. Porque não tem meia. Isso também dificulta para o atacante. Quando as bolas entraram, ele tentou fazer o pivô, participar do jogo e teve a oportunidade de finalização. Honestamente, eu nem lembro. E se precipitou um pouco na ação com um pouco mais de calma, na vontade de fazer a finalização. Às vezes o corpo não está tão equilibrado, mas ele participou, tentou, movimentou. São características diferentes. A gente tentou fazer um movimento diferente, 2 jogadores por dentro, 4-2-4, outro, para dar um pouco mais de volume, porque a equipe do Guarani baixou as linhas e a gente ficou sem a saída tão forte pelo meio. Por que será, não é mesmo? Já que não tinha meio campo, não tinha saída pelo meio. Procurou dar uma amplitude, abrir o jogo, no peso para que eles estivessem por dentro para ter uma definição e a gente teve essas jogadas. Não teve, 2, ele está falando basicamente que abriu um monte de gente no lado, botou 2 atacantes e não tinha meio. Errou, tá errado, tá muito errado. É o que o Corona Ribeiro faz ainda no Sub-20 e a gente detestava.
É um erro grave do Odair. Mas enfim, vamos esperar para ver se ele vai manter isso. A última notícia sobre o Santos em si, depois tem uma coisa do Pelé que eu quero trazer, é a seguinte, também no Diário do Peixe. Kevin Maltos, sim, ele ainda existe. Muita gente manda nos comentários, no Instagram, enfim. Falando, e o Maltos? Tá aí, tá aí. Por que ele tá aí? Porque é liberado pelo departamento médico para retornar aos gramados. Ele se machucou ano passado, né, em agosto. Ano passado não. Não, calma. São duas lesões, né? Ele se machucou em abril do ano passado, é isso que eu ia falar, e já tinha vindo de uma lesão em agosto de 2021, ou seja, mais de um ano e meio aí parado. Na verdade, um ano e meio agora, né? Parado por lesões de joelho. Ele se lesionou num treino dele profissional em Chapecó, depois se lesionou de novo. Enfim, é triste, realmente, uma situação complicada, mas o Maltos, que inclusive a gente trombou ano passado, quando foi lá no CT, numa reunião com o Rueda, no dia que o sorteio foi apresentado, foi anunciado, o Kevin Maltos estava na academia fazendo, enfim, exercícios, e a gente lembrou que ele existia. Agora aparentemente ele vai treinar com o time. Deixa eu confirmar só a idade do Kevin Maltos, porque eu acho que talvez ele tenha que voltar, ele possa, né, voltar para o sub-20, vamos ver. Kevin Maltos, não, ele é de janeiro de 2003, ele acabou de completar 20. Deve ir profissional direto. Muito bem, tomara que ele volte, e volte bem, mais uma opção aí de volância, caso o Odair assim enxergue. E a última coisa é uma matéria do Lance, no final de semana passado, que a filha de Pelé diz que pediu a aposentadoria da 10 do Santos e explica por que mudou de ideia. Ou seja, ela confirmou, né, a Kelly Nascimento confirmou que sim, a família pediu a aposentadoria da 10, mas mudou de ideia e por isso o Santos não vai aposentar a camisa do rei. Vamos lá. A primogênita do tricampeão mundial, e bicampeão mundial com o Santos, Lance, por favor, importante colocar isso, confirmou que partiu dela o pedido para que o Santos aposentasse a camisa 10. Kelly também confirmou que a família decidiu em consenso que o rei do futebol deveria ser velado na Vila Belmiro. As aspas dela. Eu também pedi para eles aposentarem a camisa 10, além do velório ser na Vila. Falei que achava que já estava passando da hora. Aí quando ele se foi e eu vi o quanto de amor o mundo tinha por ele, lembrei o quanto amor ele tinha por esse jogo lindo e pelas crianças do mundo. E achei que não poderia ter maior homenagem a ele do que uma menina ou um menino lutando pelo sonho de um dia vestir a 10 do Santos. Eu nem sei se o Santos teve a intenção de realizar o pedido, teve, o Rueda falou, mas fico feliz que eles conseguiram enxergar o que eu, na minha tristeza, demorei para entender. Então, a 10 vai seguir, Santos e família decidiram, por isso, para as crianças poderem sonhar. E eu acho ótimo, não tenho o menor problema com isso, tá certo? Muito bem, deixa eu agradecer alguns membros que renovaram essa semana e depois eu falar os nomes de alguns mais antigos. E os que se inscreveram essa semana também, aquela homenagem que eu sempre tento fazer. Então o Caio Paiva, o Rodrigo Vasconcelos, o Matheus Germano, o Thiago, que é apenas Thiago, o Vinícius Rocha, o Rodrigo Miranda, Bruno Luiz, Ayrton, Gabriel Leite, Léo Lima, que não é o jogador de 2006, tenho certeza, Cadu CS, Rafael Queiroz, Matheus Martins, Fábio Nakasato, Vinícius Santos, Paulo Pitarello, Guilherme Capuchin, Richard Conrado, Flávio Saraiva, a Marcília Santista, Bruno Porner da Silva, William Dias da França, Luiz Felipe Silva, Nilcinho Nunes, o Danileiras renovou, Richard Ferreira, Santos do Nordeste, Maurício Guardiano, o Orlando, Análise IT, acho que é IT, né? Deve ser de TI em inglês, Alan Pedro, Álvaro Augusto, Renan Damiani e... não tem mais. Douglas Sardisco, Gabriel Lima, Pedro Dias, Felipe Nonato, Diego Luiz Leite, Luiz Augusto Pampolini, Kaique Santos, nosso querido Kiki, Matheus Martins. Esses renovaram essa semana. Agora deixa eu voltar um pouquinho aqui nas páginas para pegar os mais antigos e poder homenageá-los também, porque é assim que a gente faz aqui no canal. A gente homenageia quem ajuda esta jossa a ficar viva. E eu tinha separado os nomes certinhos e eu consegui perder todos os nomes, pois, né, lesado. Cadê? Aqui, achei. Pera. Não gostar de cortar o vídeo dá nisso, né? Eu erro. Então vamos lá. Caetano Neto, Guilherme Soares, Vitor Souza, Pedro Melo, Lucas Espada, o Felipe César Lima, o Oscar José Gameiro, Eduardo Cerqueira, Américo Teixeira Júnior, um abraço para o Américo que trabalhou comigo, Guilherme Guimarães, Paulo Vinícius Vedo o quê? Calma aí que eu tenho que pegar o sobrenome do Paulo Vinícius. Vedovato. Benedito Ricardo Filho, voltando, JF, Arthur Machado, Douglas Gonçalves, Leandro Carreira, o Lucas Paes, Jorge Skrinker, Vinícius Pimenta, Kevin Barbosa, William Nishimoto, Carlos Zeller, Paulo Dias, Gabriel Pedroso, Léo Martins Santos,
Raiz Tricolor, nosso querido Gabriel Amaral, lá do canal do Fluminense, professor Luiz de Física, técnico Matheus, Gabriel Santos, Wagner Borja, Vinícius Cerqueira Silva e André Bassalha. Tem vários outros, mas por hoje eu paro por aqui. Semana que vem eu cito os próximos, tá certo? Muito obrigado de coração a todos. Beijo, tchau.